nossa aula de Giote, agora falando sobre planetas, né, nós vimos que cada planeta tem uma natureza semelhante ao do signo que ele rege. Nós já vimos quais planetas regem cada signo, né? E já vimos um pouco sobre os planetas, vimos que as casas têm uma analogia semelhante à de cada signo, né? Não é idêntica, mas a casa traz o significado para o campo mais prático da vida, então para um lado mais terrestre, né? O termo usado foi terrestre, né? Então, mais para o campo do terra a terra, né? Do dia a dia, da experiência mais prática. Agora a gente tem um planeta. O planeta é um ponto no céu que se desloca e ele une, ele combina duas coisas, né? Quando ele está transitando por uma região, ele combina a sua natureza, que é a natureza do signo que ele rege, ou dois signos que ele rege, né? Com a natureza do signo onde ele está transitando, né? Então ele gera um movimento especial, né? Uma coisa importante da gente saber antes de começar a interpretar mapas, interpretar situações, é saber que quando ele está transitando sobre determinadas regiões, que são signos, né? Regiões, a gente vai falar que uma região pode ser um signo, pode ser uma casa, um signo dentro de uma casa dentro de um signo, né? Um signo dentro de uma casa, e pode ser também um nakshatra, que nós vamos ver mais tarde. Tá? Então, veja bem, nós vamos ver agora a força que um planeta tem no signo. Tá? Num determinado signo, ele pode ter uma força especial, chamada exaltação. É o ponto mais forte que um planeta pode ter no zodíaco, né? Nos signos que ele estiver transitando. Né? Logo em seguida vem a força do Mula Trikona. E em seguida o Swakshetra e por último a debilidade. Vou explicar o que são isso. O que cada uma dessas posições é. Tá? Nós vimos que um planeta pode reger dois signos. Né? Por exemplo, Mercúrio rege Gêmeos e rege Virgem. Vênus rege Touro e rege Libra. Júpiter rege Sagitário e rege Peixe. Saturno rege Capricórnio e rege Aquário. Né? Marte rege Áries e rege Escorpião. Tá? Um planeta pode reger dois signos. No caso do Sol, o Sol rege apenas Leão. Tá? E no caso da Lua, ela rege Touro e rege Câncer. Tá? Alguns textos falam que ela rege apenas Câncer, mas na astrologia védica a gente tem esse outro estado que se chama Mula Trikona, que é a segunda regência. A segunda não, pode-se dizer a primeira, porque ela é mais forte e mais importante, que é uma regência do planeta. A Lua tem Mula Trikona em Touro, portanto ela rege o Touro também, mas de alguma forma os textos dão a entender que a Lua só tem a regência em Câncer. Quem quiser seguir essa linha de raciocínio, que siga. Mas na minha escola, tá, que é uma escola que tem uma tradição, é ensinado dessa forma, que a Lua tem regência também em Touro. Mula Trikona é uma forma de regência. Tá? Então vejam aí. Estou falando de nomes que precisam ser guardados. Tá? O nome mais fácil é a exaltação. Né? A exaltação em sânscrito chama-se Ucha. Tá?
e a debilidade, que eu estou falando, que é em português também, que em sânscrito é Nitya, tá? Mas, por enquanto, guarde apenas Mula Trikona e Swakshetra. Swa significa o ser, o self, e Kshetra é o campo. O campo do ser, ou seja, o signo que ele rege, a região que ele rege, né? A região que é dele mesmo, né? Tá, Swa, entenda que é dele mesmo, né? Então, Swakshetra é a regência natural dele. Só que Mula Trikona, tá? Mula significa raiz e tricona é triângulo, né? Triângulo dá a ideia de elemento, de haver uma harmonia de elementos, tá? Então, aqui ele está dizendo que o planeta ele tem uma força dentro daquele elemento especial, né? Tá? Então vamos ver. Primeiro a exaltação, tá? Por quê? Porque é a posição mais forte do planeta. Quando um planeta está exaltado, ele tem força, ele tem um crédito kármico especial. Ele está anunciando que essa pessoa tem um crédito kármico especial. Se você, vamos supor, se você é cliente de um banco e, e você recebe um salário especial que é depositado na sua conta todos os meses, o banco percebe que um volume de dinheiro especial está circulando na sua conta, você está trazendo lucros, grandes lucros para o banco, e ele te dá um crédito especial, mesmo que você não peça, ele vai chegar e te dar um crédito especial no cheque especial ou no cartão de crédito. Ele vai arrumar um jeito de te dar a oportunidade de gastar o máximo possível com aquela conta, tá? Então vamos entender isso, a exaltação, como que se você no passado fez muito para a natureza, para o universo, em algum setor qualquer, pode ser no setor da família, pode ser no setor de filhos ou no setor de irmãos, você deu muito de si, ajudou muito, fez muito pela natureza, então a natureza agora vai te dar um retorno, um crédito especial, a exaltação. Sempre que chegar naquele ponto, alguma coisa é bem mais fácil para você, ou alguma coisa vai fluir beneficamente para você num determinado momento, que é num período da vida. Tá? Então veja que exaltação é uma coisa a ser guardada. A gente não pode esquecer a exaltação de um planeta, porque você pode ter uma fonte de informação muito boa. Né? Você já conhece os signos, conhece as casas, que são assuntos da nossa vida. Né? E agora você sabe que um planeta que, se ele estiver em exaltação em uma determinada casa, ele te dá um crédito especial naquele assunto. Você já sabe uma coisa muito importante na astrologia. Então não esqueça nunca da exaltação. Agora vamos ver o que é a exaltação. Chama-se de exaltação profunda um grau, tá? Um grau dentro de um signo, tá? Para cada planeta, tá? Vamos ver aqui. Vocês não precisam guardar o grau exato, tá, da exaltação, mas é importante saber que existe este grau, tá? Você guarda a tabela em algum lugar fácil, se você precisar ou quiser rever, você tem a tabela ou o livro, saiba qual livro que tem isso fácil para você consultar e ver, né? Então, vamos lá. O Sol tem exaltação em Áries, tá? Então, veja bem, o Sol, nós vamos ver mais coisas sobre o Sol, né? O Sol, que é o centro do nosso sistema solar,
ele tem exaltação no primeiro signo do zodíaco, ou seja, ele é realmente o mais importante, o mais forte, né? Nesse signo, né? Se você tiver o Sol aí em Áries, em 10 graus de Áries, você está na posição mais forte que um planeta pode ter, né? Se ele vai se afastando de 10 graus de Áries, a exaltação vai diminuindo, tá? Só que você pode medir, por exemplo, como o círculo tem 360 graus e o, o ponto de exaltação é 10 graus de Áries. Então, isso quer dizer que o ponto oposto de 10 graus de Áries, que é Libra, vai ser o ponto da debilidade, né? Ou seja, de 10 graus de Áries a 10 graus de Libra, o Sol vai variar na sua força, no crédito kármico do Sol. E nós poderíamos fazer uma pontuação desse crédito kármico para cada planeta. E existe essa técnica na astrologia védica que nós chamamos de chá de bala. É um dos elementos dos cálculos do chá de bala, é isso. Nós não vamos entrar agora. Nós vamos no mais simples, porque nós temos que aprender ainda muita coisa sobre o Sol, sobre a Lua, sobre combinações e aspectos e etc. Por enquanto, não vamos entrar no chá de bala. O chá de bala vai ficar para mais tarde no curso avançado. Tá? Então veja aí, o Sol tem a exaltação em 10 graus de Áries. A máximo de exaltação, vamos supor que nós dessemos 60 pontos, né, de força para o Sol, se ele tiver exatamente 10 graus de Áries. Aí, se ele tiver em 10 graus de Libra, aí a força de exaltação dele estaria zero, né? Tá? Em 60 graus, 60 pontos a 10 graus de Áries e 0 pontos a 10 graus de Libra, né? Então, isso significa que se ele estivesse no meio termo, né, de 10 graus de Áries a 10 graus de Libra, são 180 graus, né? Tá? Ou seja, a razão seria essa: 60 pontos para 180 graus. Né? Se, né, o Sol estivesse a 90 graus desse caminho de 180, né? Ou seja, se a gente colocar mais 3 signos, 90 graus significa 3 signos, certo? Cada signo tem 30 graus, né? Então, se o Sol for botar 10 graus de Áries mais 90 graus, daria 100 graus. 100 graus seria 10 graus de Câncer. Se o Sol estivesse a 10 graus de Câncer, ele estaria na força média, entre 0 e 60, ou seja, 30 pontos de força. A força de exaltação do Sol estaria com 30 pontos em 10 graus de Câncer. Veja que a astrologia, ela funciona muito em termos de matemática, mas nós não fazemos aqui trigonometria. Trigonometria esférica entra no cálculo dos planetas, coisa que o computador usa para encontrar a posição de cada planeta. Mas na astrologia mesmo nós vamos usar matemática simples, tipo a razão de 60 para 180. Se alguém tem essa dificuldade, não se preocupe que não vai ser necessário você ter que fazer esses cálculos. Mas é importante saber como funciona e qual é o cálculo que é aplicado. Tá? É um cálculo simples, algumas pessoas têm dificuldades, outras não, mas é importante saber como funciona. A razão, né, de 60 pontos para 180 graus, né, você vai poder fazer ajustes e saber, se o Sol estiver a 10 graus de Touro, que é 30 graus só da exaltação mais profunda, né, ele vai estar com muita força ainda de exaltação, né? A força de exaltação dele
vai continuar em alta, né? Então veja que a astrologia védica, ela trabalha o tempo todo com medidas, com força, né? Se você sabe que o Sol está no máximo de exaltação, a energia do Sol, todas as características do Sol vão estar no extremo. Só que com a diferença, tá? O, a, o extremo de força do Sol, força da exaltação de qualquer planeta, não é um extremo exagerado nunca. Porque a gente diz que quando o planeta está exaltado, ele está abençoado por Vishnu, tá? Se você não conhece nada sobre Vishnu, é bom fazer uma pesquisa, né? Usar o Google, fazer uma pesquisa, né? Mas eu vou falar alguma coisinha, mas para entender melhor é bom pesquisar mais, ler alguma coisa a mais, não muito, não precisa estudar livros e livros sobre Vishnu, sobre a mitologia hindu, tá? Só que Vishnu seria a divindade mais alta, a nível mais alto no panteão hindu, né? Ou seja, seria o equivalente ao Pai Celestial dentro do cristianismo. Nós acreditamos que tem o Pai, tem o Filho, né, o Espírito Santo. O Vishnu seria o pai, né? Tá? A comparação mais próxima, mais exata seria essa, né? Então, o Vishnu está abençoando aquela posição do seu mapa de um planeta em exaltação, tá? Agora tem uma outra coisa. Nós vimos que a exaltação é uma distância proporcional desse ponto de 10, no caso do Sol, de 10 graus de Áries, né? Mas nós temos o hábito, tá, de falar que o planeta está exaltado quando ele está no signo de exaltação. Isso é um hábito, tá? Para simplificar, né? Não está errado, é muito comum se usar isso. Então você vai ver, se o Sol estiver em Áries, nós dizemos, o Sol está exaltado, está muito forte. Se ele estiver em Peixe, pode estar mais próximo do ponto de exaltação. Por exemplo, se estiver no último grau de Peixe, ele vai estar a 10, 11 graus da exaltação profunda, né? Mas nós não falamos que o Sol está exaltado, né? O Sol pode estar em 20 graus, 25 graus, 25 graus de Áries. Está mais distante do que o Sol que está a 29 graus de Peixe, né? Mas a gente fala que o planeta que está lá em Áries, ele vai estar exaltado, e o que não está em Áries não está exaltado. Isso é uma forma comum de se usar, tá? Eu aconselho a usar desta forma por enquanto, porque esse cálculo da distância proporcional é uma coisa muito mais própria para computador, né? Para quando você vai fazer uma tabela para achar a pontuação desse nível de exaltação, para você usar aquela pontuação em algum lugar, né? Não é o caso aqui, tá? Então, vimos aí que o Sol tem exaltação em Áries. O Sol está exaltado no primeiro signo, ou seja, o primeiro signo do zodíaco, o nascimento do zodíaco se deve ao Sol. E só tudo que existe aqui embaixo, nesse plano material, aqui terreno, se deve ao Sol, né? Nossas horas do dia se deve ao Sol. A Terra está girando em torno de si mesma, mas é a gravidade do Sol que mantém a Terra girando em torno dele e em si mesma, e permite, é como se fosse uma permissão para que ela gire em torno de si mesma, né? Então, tem muito sentido isso, né? Vamos seguir para os outros, para não ficar muito longa essa explanação aqui, tá? A Lua tem exaltação profunda em 3 graus de Touro, tá? Então, como a gente fala que
a Lua tem exaltação no signo de Touro. Uma pessoa que tiver a Lua em 29 graus de Áries, a Lua vai estar mais próxima da exaltação, do ponto profundo de exaltação, que uma Lua que tiver 23 graus de Touro, né? Mas nós falamos que a Lua em Touro está exaltada, tá? Então, Lua em Touro está exaltada, ou seja, ela tem um crédito kármico especial, tá? Depois vamos ver como interpretar esse crédito kármico de acordo com a casa que ela está e tudo mais. Depois vem Marte. Marte está em exaltação 28 graus de Capricórnio. Mercúrio está exaltado a 15 graus de Virgem. Júpiter exaltado a 5 graus de Câncer. Vênus exaltado a 27 graus de Peixes. Saturno exaltado a 20 graus de Libra. Tá? Rahu está exaltado em Gêmeos. Esse Ketu está exaltado em Sagitário. Nem todo mundo concorda com isso, nem todo mundo considera isso, mas na minha escola considera. Tá? Então vou encerrar aqui este ponto, tá? Porque para não ficar muito longo, muito